tinham confiança no Deus de Israel, Ele jamais falhou. Na hora certa Ele abre prisões, com o seu poder e autoridade liberta milhões. Os seus louvores ecoavam chegando aos céus, suas correntes destruídas pelas mãos de Deus. Prove então o teu Deus e vai ver que Ele tem poder. Se provado estás, cante, cante, vai saber que o louvor, quando Deus recebe, faz milagres, abre prisões. Não te espantes se a prisão te abrir, não te detenhas se a corrente de suas mãos cair. É o Senhor que já te ouviu nas aflições entrar. O teu louvor chegou ao trono de Deus Jeová. Se Deus te pega pra provar que Ele tem poder, não tenhas medo, as cadeias hoje vão tremer. Deus é contigo, faz o que Ele te mandou fazer. Cante, somente cante, e as cadeias hoje vão se abrir. Aleluia! O Senhor está neste lugar e é um culto de louvor e adoração. Abra tua boca e adora o nome do Senhor. Aleluia! Prove então o teu Deus e vai ver que Ele tem poder. Se provado estás, cante, cante, vai saber que o louvor, quando Deus recebe, faz milagres, abre prisões. Não te espantes se a prisão te abrir, não te detenhas se a corrente de suas mãos cair. É o Senhor que já te ouviu nas aflições cantar. O teu louvor chegou ao trono de Deus Jeová. Se Deus te pega pra provar que Ele tem poder, não tenhas medo, as cadeias hoje vão tremer. Deus é contigo, faz o que Ele te mandou fazer. Não te espantes se a prisão te abrir, não te detenhas se a corrente de suas mãos cair. É o Senhor que já te ouviu nas aflições cantar. O teu louvor chegou ao trono de Deus Jeová. Se Deus te pega pra provar que Ele tem poder, não tenhas medo, as cadeias hoje vão tremer. Deus é contigo, faz o que Ele te mandou fazer. Cante, somente cante, e as cadeias hoje vão se abrir. Cante, somente cante, e as cadeias hoje vão se abrir. Eu agradeço a oportunidade. O louvor traz a presença de Deus. Mas a murmuração traz a presença daquele que é inimigo de Deus. É por isso que nós fazemos o culto de louvor e adoração, para que no meio dos louvores a presença de Deus esteja na sua igreja. Em qualquer momento, seja momento de alegria, seja momento de tristeza, devemos louvar ao Senhor. Você pode perceber que todo funeral de crente tem louvor. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele não se alegra da morte do ímpio, mas Ele se alegra da morte do justo. Por quê? Porque é uma passagem para que o justo venha morar eternamente com Ele. Então, mesmo momento de tristeza, louve, mesmo momento de alegria, louve, mesmo momento de dúvida, louve, na prisão, louve. Você lembra Paulo e Silas? Então, tudo é motivo de louvor na vida do cristão. Bem? E às vezes a gente passa por alguns conflitos, né, porque a gente não entende o trabalhar de Deus. Às vezes a gente passa por momentos de dúvidas, porque a gente não entende o trabalhar de Deus.
Às vezes a gente está na direção, fazendo tudo certinho, e a gente é cometido, às vezes, por adversidades, por lutas, às vezes até dentro de casa, e a gente não entende, mas tudo tem um propósito debaixo da soberania de Deus. Amém? Tudo tem um propósito. E é nisso que nós iremos pensar nessa noite. Na terça-feira, nós aprendemos sobre as emoções, os sentimentos do cristão. E hoje nós iremos continuar ainda sobre um tema que eu quero conversar, um tema que é um tema necessário a se pensar na igreja, para que você não venha esmorecer no meio da caminhada. Muitos crentes estão abandonando a igreja por causa de conflitos que estão enfrentando. O próprio Senhor Jesus, ele disse que não seria fácil, que no mundo nós teríamos aflições, mas era para que nós tivéssemos bom ânimo. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Então, para nós enfrentarmos, para nós atravessarmos esse ano de 2024, nós temos que atravessar debaixo de uma vacina, mas uma vacina espiritual. Devemos estar preparados para ter momentos de alegria, devemos estar preparados para ter momentos de tristeza, momentos de luta, momentos de adversidade, sabendo que seja qual for o momento que você vai enfrentar, Deus sempre estará com você. Deus sempre estará com você. A palavra diz que muitas são as aflições do justo, mas de todas, está escrito assim na Bíblia, de todas Ele nos livra. Então eu quero que você fique em pé nessa noite e abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 18. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo de número 18. Para quem tem a Bíblia do culto, é a página 91 da Bíblia do culto. Diz assim a palavra de Deus: E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora, presta atenção, e na mesma hora, curou muitas enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, venha falar conosco, Senhor Deus, através da Tua Palavra, que nós possamos guardar a Tua Palavra na tábua do nosso coração, para que nós possamos ser bênção na vida de outras pessoas. Fala conosco, Senhor Deus, conforme a necessidade de cada coração, que deixou o seu aposento e veio até a sua casa, para não sair de mãos vazias. Fala conosco, papai, é isso que nós pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus, e nós dizemos amém. Assente-se com a sua Bíblia aberta. O tema que Deus me deu hoje sobre essa mensagem é um tema que todo cristão
Talvez ainda no começo, neófito na fé, você ainda não tenha passado por isso. Mas se você já tem alguns anos de caminhada, certamente você já passou por um conflito, mesmo dentro da casa de Deus. O tema que o Senhor me deu hoje é os conflitos de um homem de Deus e os conflitos de uma mulher de Deus. Então nós sabemos aqui, conhecemos essa história famosa no Evangelho. João Batista, a voz que clama no deserto, o filho do deserto, o percussor, aquele que veio anunciar a vinda do Salvador. João Batista, aquele que deixou de frequentar as sinagogas. João Batista, aquele que deixou de frequentar os templos religiosos, porque João Batista não via no templo, não via na sinagoga a sensibilidade do Espírito Santo de Deus. João Batista, ele só via a religiosidade dentro do templo e dentro da sinagoga. Então João Batista resolve sair do meio religioso, sair da sinagoga, sair do templo e pregar a verdade no deserto. E o mais interessante é que o Espírito Santo de Deus, ele prefere acompanhar João Batista lá no deserto. E fala que não é João Batista que ia até as pessoas, mas eram as pessoas que iam até João Batista no deserto para ouvir a palavra de Deus. Olha que interessante. João Batista, filho de Isabel, primo de Jesus, ele tem uma incumbência, ele é o maior profeta nascido de mulher. Muitos profetas anunciaram a vinda de Jesus. João Batista teve o privilégio de batizar Jesus. João Batista é aquele que diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando todos ainda nem conheciam a Jesus. Jesus era um homem simples, de aparência simples, que andava sobre o jumentinho, apareceu no Jordão, ninguém deu nada para ele, mas João Batista para a cerimônia do batismo, olha para Jesus e fala: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele vai dizer também que ele cresça e que eu diminua. João Batista vem pregando a verdade: arrependei-vos, raça de víboras, porque já é chegado o reino de Deus. Só que nesse momento, irmãos, o ministério de João Batista, ele está terminando. E João Batista está preso numa masmorra. E essa masmorra, João Batista fica ali acorrentado, com o seu pescoço acorrentado, com os seus pés acorrentados, com as suas mãos acorrentadas. E o ministério de Jesus está crescendo. Jesus está pregando a palavra de Deus. Jesus está fazendo milagres que são notórios, porque Jesus fazia milagre dentro da sinagoga, mas a maioria dos milagres de Jesus era de maneira pública. Era no meio da rua. O coxo chegava, o cego chegava, a mulher endemoniada chegava, o lunático chegava e Jesus curava. Então, João Batista agora está no momento crítico, que todo obreiro um dia chega. O momento que João Batista literalmente perdeu a cabeça, no sentido de quem é Jesus. Perceba, ele anunciou Jesus. Ele na barriga de Isabel tremeu quando uma barriga ficou de frente com a outra. Ele é fruto de um milagre. Mas agora vem uma dúvida. Eu estou preso aqui, estou esquecido aqui, estou na solidão aqui. E meu primo, que é Jesus, ainda nem veio me buscar. O ministério de Jesus está crescendo. Todos estão conhecendo Jesus. Mas João Batista, que é seu primo, percussor, profeta da verdade, prega a verdade, vive a verdade, está preso. E Jesus não vai lá buscá-lo na prisão. Dá para entender isso? Dá para entender isso? Jesus aqui não vai buscar João Batista. João Batista vai morrer lá. Vai perder a cabeça lá.
Jesus não vai levar ninguém. Não vai levar ninguém para salvar ele. Mas você não vai ver João Batista murmurando. Você não vai ver João Batista se queixando, mas a dúvida chegou na cabeça do obreiro. Eu estou há tantos anos na igreja, estou dizimista, ofertante, eu vou aos cultos, eu obedeço o Senhor Jesus, mas por que Jesus ainda não fez aquilo que eu pedi? Porque Jesus não vem entrar nessa necessidade que eu estou enfrentando. E é nisso que nós iremos pensar hoje, na luz da palavra de Deus. Alguém está comigo? Diga amém. Então a primeira coisa é a dúvida que atormenta a alma. Diga assim, a dúvida que atormenta a alma. João Batista está numa masmorra chamada Maqueros, próximo do Mar Morto. E ele percebe que Jesus, aquele que ele anunciou, Jesus está fazendo vários milagres. E a expectativa no coração dele é que depois que Jesus fizer esses milagres, algum anjo vai aparecer, assim como Paulo e Silas. As cadeias vão se abrir, assim como abriu quando Pedro dormia. Ele sabia de todas essas histórias. Ele conhecia e sabia que Jesus era poderoso para abrir Mar Vermelho. Sabia que Jesus era poderoso para abrir o Rio Jordão. Sabia que Jesus, ele era poderoso para fazer o sol parar, para fazer as coisas fluírem. Mas em nenhum momento você vai ver que Jesus vai até João Batista. Então, no versículo 19 que nós lemos, do capítulo de número 7 de Lucas, vai dizer que João reúne os seus discípulos. Nem os seus discípulos entendem. Ô mestre, o Senhor pregou que ele viria para livrar as nações, o Senhor pregou que ele viria trazer o juízo, mas o Senhor está preso. E Jesus pregando, Jesus fazendo milagre, mas o Senhor. Aí João Batista chama 2 discípulos. E a palavra vai dizer aqui, e enviou-os a Jesus dizendo, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Então Jesus está pregando, Jesus está curando, Jesus está salvando, e de repente chegam 2 discípulos de João Batista. E eles vão perguntar para Jesus, olha Jesus, seu primo João está lá preso. Ele que anunciou a sua vinda, ele que batizou o Senhor no Rio Jordão, ele que anunciou que o Senhor era o Cordeiro que havia de tirar o pecado do mundo, ele que disse, olha, que ele cresce e que eu diminua. Ele está perguntando, é pergunta dele, o Senhor é mesmo o Messias ou devemos esperar outro? É forte isso. Mas você vê que Jesus não tem dúvida sobre quem ele é. Jesus, ele, em nenhum momento a sua soberania fica em dúvida para Jesus, mas para nós, muitas vezes fica, sim ou não? Muitas vezes você quer uma cura, não recebe. Muitas vezes você quer um milagre e não recebe. Muitas vezes você não entende porque as coisas estão andando na contramão, quando você está fazendo tudo aquilo que Deus pediu para que você fizesse. Então chegou a vez de João Batista e chega a vez para todos nós. Para todos nós chega esse momento da dúvida. Será que Jesus realmente está comigo ou não está? Então Jesus, ele não tem dúvida para que ele foi chamado. E ele vê aqueles 2 homens, em nenhum momento ele fica chateado com João Batista. Se você já passou por esse momento na sua carreira cristã, fique tranquilo, não é pecado, é porque você é humano. É porque você é humano, porque você é fraco. A sua dúvida não anula o poder de Deus na sua vida e nem anula a sua santidade, mas expressa e revela a sua humanidade. Quem está comigo, diga amém.
Não tem como servir a Deus pensando que é anjo. Não tem como servir a Deus pensando que é super-homem. Não tem como servir a Deus pensando que é o santarrão, que nunca vai sentir dúvida, que nunca vai vacilar os pés, talvez que nunca vai cair, pode ser que caia, mas todas as vezes que cair, o Senhor te pega pela mão direita, te levanta e te dá outra chance se houver arrependimento profundo. O que Jesus viu aqui? João Batista é profeta, João Batista é o maior profeta nascido de mulher, mas ele é humano. Ele é humano. Jesus, ele entendeu que aquilo que foi colocado para João Batista fazer, ele fez e fez com excelência. Mas para todo mundo, irmãos, presta atenção, para mim e para você há um propósito. E quando encerrar esse propósito, é fim da carreira, é fim da linha. E a obra continua. João Batista veio anunciando Jesus. Agora Jesus já chegou. João Batista veio falando, vai chegar a um aí, que eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Chegou. João Batista disse assim, que ele cresça e que eu diminua. É o que está acontecendo. O ministério de Jesus está crescendo, está avançando, e do João Batista está terminando. Quando acaba o propósito de um obreiro na casa de Deus, quando Deus vai recolher, é porque Deus já tem preparado um que vai ser muito melhor do que aquele que se foi. Quem está comigo, diga amém. E um momento de dúvida na vida do cristão é normal. Então, Jesus, ele prega aos olhos e prega aos ouvidos. Você pode repetir comigo isso? Jesus, ele prega aos olhos e prega aos ouvidos. Por quê? Porque a dúvida chegou, e chegou junto com aqueles dois discípulos. Agora Jesus vai provar fazendo. E olha o que ele vai fazer aqui. Versículo de número 22. Respondendo então Jesus disse, ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Só isso alegrou o coração de João Batista na prisão. Só isso bastou para João Batista. É ele. Eu não estava enganado. Valeu a pena. Valeu a pena anunciar, porque ele já chegou. Sabe o que João Batista está falando? Missão cumprida na terra. Sabe por quê? Porque o ímpio, aquele que não tem Deus, ele é apegado na terra. E tem muito crente apegado na terra, está vivendo igual o ímpio. O próprio Paulo diz assim, se nós esperarmos do Senhor Jesus apenas nas coisas desse mundo, somos os piores seres na terra. O cristão, ele vive assim, com o pé na terra, mas com a cabeça no céu. Vou dizer de novo, todo cristão, ele tem que, o cristão verdadeiro, o evangélico, ele vive com o pé na terra, fazendo a missão que lhe foi proposta. Mas a nossa esperança não é aqui, a nossa esperança é o céu. Agora o ímpio, o céu dele é a terra, e não vai passar disso. Mas o nosso céu é aquilo que está escrito em Coríntios, aquilo que o olho não viu, ouvido não viu, e nem chegou no nosso coração, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam e andam conforme o seu decreto. João Batista, na cadeia, não pense que ele ficou triste, não. Os cegos ouvem, os cegos enxergam, os surdos vê, os paralíticos andam. Ele falou, é ele. Aquilo bastou para que João Batista completasse a carreira que lhe foi proposta. Sabe por quê? Porque ele sabia
que ao sair da terra, ele pisaria no céu. E ali não haveria mais lágrima, não haveria mais dor e não haveria mais sentimento. A igreja de Deus tem que começar a voltar a pensar no céu. A igreja de Deus tem que começar a voltar a pensar no céu. Nós estamos muito presos nas riquezas da terra e não queremos lembrar que a nossa esperança é o céu, que a nossa riqueza é o céu, que a nossa casa é o céu, que o nosso lugar não é aqui. Diga assim: ter conflito, ter dúvida, não é pecado, faz parte da nossa humanidade. Então aqui a dúvida de João Batista não é sobre a prisão, mas as expectativas da maneira humana em Deus errada. Veja que ele está preso naquilo que ele está vendo, mas Jesus já está lá na frente. João, eu tenho algo melhor para você. Você completou a carreira, você combateu o bom combate e você cumpriu a fé. Mas agora, João, já se cumpriu aquilo que você foi designado. Agora é a vez de eu implantar o reino na terra, porque a sua casa já está construída. Por quê? Porque João Batista é que nem a gente. Ele trabalhou bem, ele fez tudo direitinho e agora terminou, mas ele quer mais. Mas Deus já fez o que tinha que fazer na vida dele. Cumpriu-se o propósito na vida de João Batista. Agora Deus tem reservado para ele algo que é muito maior do que aquilo que ele viu na terra, o céu. E o que Deus veio fazer? Veio fazer aquilo que João Batista estava fazendo: implantar o reino de Deus na terra. E a igreja tem se esquecido do reino de Deus, acumulando tesouros só na terra, e tem se esquecido das coisas de Deus, tem se esquecido das coisas que não são perecíveis, tem se esquecido das coisas eternas. E a palavra de Deus hoje para você: viva da melhor maneira aqui na terra, mas com a esperança que no céu é muito melhor do que isso que nós estamos vendo e vivendo. Alguém está comigo? Então o que ele vê aqui? Ele vê que tantas coisas Jesus está fazendo. Jesus está implantando a sua justiça, está implantando a sua misericórdia, mas Jesus não move uma palha para tirar. Para João Batista, o céu está de bronze, mas para Jesus, os anjos já estão esperando João Batista no céu. Aquilo que nós não podemos ver, irmãos, Jesus já viu lá na frente. Então fique tranquilo, se você está vivendo um momento que você acha que Jesus não está te vendo, fique tranquilo, Jesus tem algo muito melhor para você lá na frente. É que quando Deus tem para fazer algo na vida de um crente, Ele nunca vai mostrar o caminho, porque talvez você desista. Imagine se Jesus mostrasse o caminho para Davi na casa de Jessé. Olha, você vai ser perseguido. Imagine se Jesus no sonho mostrasse tudo para José. José não viveria o propósito. Então, se você acha que Jesus não está te vendo, fique tranquilo. Jesus está te preparando algo que você nem imagina lá na frente, que é muito maior do que aquilo que você está vendo hoje. Mas uma coisa acontece, e é o que nós vivemos: a dúvida atormenta a sua alma. Quem já viveu um momento em que começou a duvidar das coisas de Deus? Será realmente que Deus está nesse negócio?
Será que Deus realmente está comigo nesse projeto? Será que Deus realmente está intervindo no meu casamento, na minha família? Será que Deus, Ele está comigo nisso que eu estou fazendo? Porque muitas das vezes, irmão, você começa algo e você vê as pessoas se afastando ao invés de aproximar. Mas você fez tudo certinho. Fique tranquilo, Deus está no negócio. Deus está trabalhando. Deus não perdeu o controle de nada. Sabe por que eu estou falando isso? Porque se você ver a vida de Moisés, ele chega um momento em que ele não entende. Moisés, ele vai perguntar para Deus: olha, Deus, não fui eu que escolhi esse povo. Não fui eu que quis vir aqui atrás desse povo, foi o Senhor que me enviou. Eu não estou aguentando mais. Esse povo só murmura, esse povo só reclama, a ponto do Senhor distribuir em 70 o mesmo espírito que estava em Moisés, para que Moisés visse que a mão de Deus estava com ele. Davi também chega um momento em que não entende o que está acontecendo. Ele não entende porque Saul está querendo matá-lo. Se foi Deus que chamou Davi. Alguém está entendendo a palavra? Diga amém. Jeremias não entende porque aquilo que ele profetiza não acontece. E até o apóstolo Paulo, ele vai se questionar, falando para Deus: olha, tira de mim esse espinho na carne. E o que Deus vai responder para ele? Ô Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa naquilo que você é fraco. Tem coisas que Deus vai resolver, e tem coisas que Deus vai deixar, porque se Ele tirar, Ele te perde. Se João Batista sai na hora que ele quisesse, ele iria atrapalhar o ministério de Jesus. Por quê? Porque qual que é a pergunta dos discípulos? Ô João, Jesus tem mais discípulo do que você. Jesus cura e você nunca curou. Jesus, aonde ele está, uma multidão vai atrás dele. E aí o que João responde? É necessário que ele cresça e que eu diminua. O próprio João respondeu aquilo que ele vai ter dúvida lá na frente. Alguém está entendendo? Ele disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. E é isso que está acontecendo. Mas a dúvida da cabeça humana de João faz com que ele vá perguntar: é mesmo o Messias? Aí Jesus vai responder de forma sobrenatural: conta para ele o que você viu aqui, num culto só. Conta para ele que o reino de Deus já foi chegado na terra. Quantas pessoas aqui já receberam milagre da parte de Deus? E quantas pessoas já receberam também o não da parte de Deus? Isso anula Deus? É sinal que você está no propósito, né? Tem pais aqui, não tem? Em tudo você fala sim pro filho. Tem coisas que você não vai fazer pelo filho, para que ele amadureça e dê fruto lá na frente. É isso que Jesus está fazendo com João. João, tem coisa melhor para você reservada. Deixa eu fazer aquilo que me é proposto. Então, a dor da alma é a dúvida. Mas há duas coisas que merecem destaque que eu queria comentar com você. Jesus, ele vai confirmar a dúvida de João de forma pacífica. Olha o versículo 21, o que diz? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus e deu vista a muitos cegos. Versículo 21. 22. Respondendo então Jesus disse: ide e anunciai a João que tendes visto e ouvido, cegos veem, coxos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, os mortos ressuscitam, os pobres anunciam-se o Evangelho. E bem-aventurado, Jesus está falando, feliz é aquele que em mim se não escandalizar. Está falando, João,
Feliz é você que receber isso que acabaste de ouvir, que valeu a pena tudo aquilo que eu entreguei na sua mão. Se cumpriu aquilo que você profetizou. Eu estou fazendo tudo aquilo que você foi usado da parte de Deus para profetizar. Então a confirmação é pacífica. E aquilo que estava gerando dor na alma de João, ao receber uma palavra de Deus, deu paz para João. Quando nós temos alguma coisa que tira a nossa paz, atormenta a nossa alma, a dúvida, e você vem para a igreja e você ouve uma palavra que te pacifica, que te fala, ó, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, você tem que tomar essa palavra, entendendo que é Deus falando para você. Se não aconteceu, é porque não é a hora. Se a porta ainda não se abriu, é porque não é a hora. Se aquilo que está fechado ainda não foi aberto, é porque ainda não é a hora. Ainda não é a hora de se cumprir esse propósito da sua vida. Mas vai chegar um momento em que os céus irão se abrir e aquilo que você pediu será realizado para a honra e glória do Senhor Jesus. Então você vê que Jesus não se chateia quando a dúvida é sincera. Repita comigo isso. Quando a dúvida do meu coração é sincera, Jesus não se chateia. Ele entende a sua humanidade. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que eu vou passar esse ano do jeito que está sendo profetizado? Isso é coisa de humano. Isso não é coisa, não quer dizer que você não é crente. Não quer dizer que você não acredita em Deus. Só quer dizer uma coisa, você tem que depender somente dele, porque você é humano. E a dúvida vai acontecer. Muitas das vezes, Jesus falava assim, ó, tua fé te curou. Mas muitas das vezes ele também falou para os próprios discípulos dele, homens de pequena fé, mas eram discípulos. Não deixaram de ser discípulos. Até o Tomé estava no meio. Mas Jesus nunca dispensou Tomé. Porque Tomé também era humano. Então, se a dúvida chegou nesse ano de 2024, fica tranquilo. O Senhor está sob o controle da sua vida. Entrega a tua dúvida a Deus. E Ele vai mostrar, assim como mostrou para João, sou eu mesmo. Eu curo, eu salvo, eu faço andar aquele que não anda. Sou eu, continuo sendo eu mesmo. Apenas entenda o meu tempo. Descansa. Continua fazendo aquilo que lhe é proposto. Porque eu continuo sendo Deus na sua vida. Diga assim, Deus não rejeita as nossas dores emocionais. Nem as nossas perguntas e nem as nossas dúvidas. Sabe por quê, irmão? Porque eu descobri nessa passagem que Jesus não está preocupado com o tipo de morte que você terá aqui na terra. Sabia disso? Jesus não está preocupado com o tipo de morte que você terá. Mas uma coisa Ele tem como certeza. Jesus ele está interessado. Repita comigo, Jesus está interessado com o tipo de eternidade que será a tua. Olha para alguém assim, ó, Jesus está interessado que você venha morar com Ele na eternidade, porque o seu lugar não é aqui. Então Ele não está interessado se você vai passar por dores, se não vai. Por quê? Porque lá todas essas dores serão aliviadas. A gente cansa de cantar aqui, mas será que é verdade isso? Será que realmente você tem saudade da pátria que você foi criado? Será que realmente nós estamos aqui esperando a trombeta tocar de verdade? E se ela tocasse agora? E se Jesus abrisse o céu agora? Você iria ficar pensando naquilo que ficou ou iria com Ele? Esse é o grande evangelho.
né? Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Você quer isso de verdade? Será que João Batista estava pensando nisso quando mandou perguntar, e eu aqui? Jesus falou para ele, fica tranquilo, o seu momento já foi, agora é chegado o meu tempo. Mas eu vim preparar esse povo não para ficar aqui, João, mas para morar também com você lá no céu. Não tem um hino que fala, lá verei João, lá verei Elias, lá verei Moisés. Mas será que é isso que a gente quer de verdade? A palavra de hoje é para eu e você pensar, será que a nossa esperança realmente aqui nessa igreja, nessa noite, é a volta de Jesus? Será que você quer que Jesus volte mesmo? Será ou você está com os olhos presos aqui na terra? Ou você está se perguntando, igual o João Batista, será que ele é o Messias? Quem está comigo, diga amém. Mas o que a gente aprende aqui é confirmação daquilo que Jesus fez. Deu paz para João Batista. A terceira coisa que eu quero pensar com vocês, a aprovação de Jesus na vida de João Batista. Olha o versículo 24, eu estou caminhando para o final. São 4 o que eu quero pensar com vocês. Olha o versículo 24. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca do testemunho de João. É Jesus testemunhando sobre alguém. Olha aí, imagine essa alegria. Jesus testemunhando sobre eu e você. Olha o que Jesus vai falar de João Batista. Que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestidos delicados? E eis os que andam com preciosos vestidos em delícias, estão nos passos reais? Mas que saístes a ver um profeta? Aí Jesus vai dizer, sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito, eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor do reino de Deus é maior do que ele. Jesus está falando assim, ó, João é um homem que não se dobra diante das circunstâncias adversas. Mesmo preso, ele continuou lá. Ele está dizendo aqui, ó, João é um homem que não se dobra ao poder de Herodes. Você lembra? Ele chegou na frente de Herodes e disse, você está em pecado, está casando com a mulher do seu irmão. É isso que levou João Batista para a prisão, pregar a verdade. Jesus está dizendo aqui, ó, para todos, esse homem é preparado por Deus, foi preparado para uma grande obra, e ele completou a sua. Olha o que Jesus está falando, seu nascimento foi um milagre, sua vida foi um exemplo, seu ministério foi anunciar a chegada do Filho de Deus, e a sua morte reflete coragem e fé em Deus. Sabe por que eu estou pregando isso, irmãos? Porque vai chegar o momento do afunilamento e já está chegando. Vai chegar um momento em que a igreja do Senhor vai ser perseguida. E só vai sobrar crente igual João Batista, que não se dobra perante a adversidade, que prega a verdade em fora de tempo e em tempo presente. Vai chegar um tempo em que o seu testemunho é que vai valer e não aquilo que você fala. E vai chegar um tempo em que nós teremos que ter coragem e fé para continuar pregando a palavra de Deus. Quem está comigo? A palavra da verdade é te preparar para um grande avivamento. E não há avivamento sem luta, não há avivamento sem perseguição, não há avivamento sem sofrimento, não há avivamento sem dor, mas o final é a prosperidade do povo de Deus.
Porque quanto mais o povo de Deus é afligido, maior o povo de Deus se torna. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Em Babilônia o povo cresceu. No deserto, no Egito, o povo cresceu. E o povo vai continuar crescendo. Porque Deus é que vai alimentar esse povo. Então, você vê que ele começa com dor, João Batista. Depois, aquilo que Jesus está fazendo, traz paz para o João Batista. Depois, por causa da postura de João Batista, o próprio Senhor Jesus vai dar testemunho dele. E último, para a gente encerrar. A condenação, diga assim, a condenação aos que rejeitam os mensageiros de Deus. Versículo 31, para nós terminarmos, para ir para o final. E disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens dessa geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: tocamos flauta e não dançaste, cantávamos lamentações e não choraste. Porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizes: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizes: eis aqui um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Para o ímpio lá fora, Jesus foi apenas um homem. Mas para os filhos de Deus, Jesus significa a nossa salvação. Vou dizer de novo. Lá fora, Jesus foi apenas um profeta que foi usado por Deus. Mas para nós que estamos aqui, Jesus é a nossa salvação. Fique de pé nessa noite. Vai ter coisas, irmãos, que